paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Aqui quem vos fala é o missionário Wilson. Eu vou passar uma revelação que Deus me passou há alguns anos, uma coisa muito tremenda. Então, depois que vocês ouvirem esta revelação dada pelo Espírito Santo do Senhor, eu creio que vocês vão ter mais temor na vida de vocês. Tudo se começou assim. Eu tenho uma amiga missionária, Vângela, que ela estando com a minha esposa, Deus mandou ela falar para mim através da minha esposa. Foi deste jeito. Mandou falar assim: irmã Creu, fala pro missionário Wilson descer pelas madrugadas, porque eu quero e vou passar algo muito especial, muito importante para ele aqui na terra. E ouvindo esta mensagem da missionária Vângela através da minha esposa, então eu fui obedecer à voz do Senhor Jesus Cristo. Comecei a entrar em jejum, em oração, buscando a Deus pelas madrugadas, até mais ou menos uns 15 ou 20 dias depois que eu entrei nas madrugadas em comunhão com o Espírito Santo. Aí de repente, numa madrugada, depois que eu orei ao Senhor, aleluia Jesus, de repente, aleluia, o Senhor começou a descer as divinas revelação, aleluia, uma coisa tremenda, aleluia. Tudo começou assim. De repente, eu via, o Senhor me levava, aleluia, me mostrava um dia muito lindo, um dia muito maravilhoso. Céu totalmente azul. Eu olhava para esses céus e via tudo azulzinho, azul, azul, azul. Não via nenhuma nuvem sequer. Aquele sol brilhante, aquela coisa mais linda. E eu continuava olhando naquela visão, naquela revelação divina do Senhor Jesus. Aí de repente surgiu nos céus, aleluia, um grande, parecia uma nave ou um aparelho assim, aleluia, muito grande. E eu olhava naquele aparelho, glória a Deus, aleluia, como se fosse um avião, aleluia, e eu via aquele casco dele ali, aleluia, daquele aparelho enorme, e todo meu de bronzeado ele por debaixo. E eu via nele umas bolas vermelhas naquele casco daquele ser, parecia uma nave, aleluia, glória a Deus. Aí de repente eu continuava olhando aquela coisa tremenda que eu no momento não estava entendendo. Aí de repente aquele objeto, aleluia, glória a Deus, ele começou a se mover de um lado para o outro, nos 4 extremidades dos céus, aleluia, uma velocidade tão tremenda, aleluia Jesus, que não existe aqui na terra algo que podia se locomover tão rápido, tão depressa, igual aquele objeto. Ele fazia desta forma assim, ó, ia para lá assim, vum, vum, aí do outro lado, vum, vum, numa rapidez tão enorme. Aí de repente, na última volta dele sobre toda a atmosfera, ele vinha e ficava parado bem no centro dos céus, no mesmo lugarzinho aonde eu comecei a ver, a enxergar ele. Aí de repente eu continuava olhando, aí eu via, irmãos, eu via quando de repente aquele dia lindo, aquele dia ensolarado, aquela coisa mais clara, mais linda, mais bonita, aleluia, de repente veio
aquelas mancha nessa atmosfera, uma mancha negra. Aí começou a escurecer, começou aquele nevoeiro negro tomar conta de toda a atmosfera, juntamente com aquele aparelho, e foi escurecendo, 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 irmãos, e de repente ficou tudo negro, ficou tudo escuro, irmãos. E eu continuava olhando aquilo, e aquele cheiro insuportável, aquele cheiro de enxofre, aquela escuridão tomou conta deste mundo, tomou conta da terra, aleluia, Jesus, que em outra hora estava tudo clarinho e ensolarado, mas questão de segundo, aquela escuridão tomou conta dessa atmosfera da nossa terra, aqui na terra, aleluia, Jesus. Aí de repente, igreja do Senhor, eu continuava vendo aquilo, o Senhor permitindo que eu visse tudo aquilo. Aí eu não estava entendendo o que estava acontecendo ainda. Foi quando, aleluia, eu via aquelas pessoas correndo, desesperadas, pessoas gritando, aquele terror sobre a face da terra. Aí eu via que foi alguns anos atrás, aleluia, Jesus, assim eu via claramente todos os tipos de telefones, de comunicações, de rádios, de TV, tudo isso, irmãos, naquele momento tinha saído fora do ar, ninguém tinha comunicação com ninguém, ninguém conseguia falar com ninguém. Aí era aquele desespero sobre a face da terra, aleluia. Eu vi aquelas povos, aquelas pessoas desesperadas, gritando, sem saber o que estava acontecendo, igreja, uma coisa horrível que eu podia contemplar naquele dia. Aí, naquela escuridão, eu perguntava para o Senhor, Senhor, o que está acontecendo, Jesus? O que significa tudo isto, Senhor? Aí de repente, irmãos, eu ouvia aquela voz de uma criança, aleluia. Eu não via a pessoa, eu escutava aquela voz que eu sabia discernir muito bem que era uma voz de uma criança, que ela dizia assim para mim, Jesus está voltando. Foi essas palavras, igreja do Senhor, que eu vi claramente, aleluia. Aí pela segunda vez novamente aquela voz daquela criança falava bem claro, Jesus está voltando. Passou mais alguns segundinhos e pela terceira vez, aleluia, aquela voz, ela me respondia claramente, Jesus está voltando. E eu continuava ali olhando aquele desespero da humanidade. Aí de repente, aleluia, o sol começava novamente a aparecer, aquele nevoeiro, aquela escuridão terrível, tremenda, começou a desaparecer, igreja do Senhor. E ali novamente o sol apareceu e ficou novamente como desde o início, aquela claridão, aquele sol, a coisa mais linda, aleluia. E o Senhor fazia eu contemplar, aleluia, desse lado da minha esquerda, aleluia, quando o sol estava baixo ainda, aleluia, aí eu via o Senhor, fazia eu enxergar claramente naquela visão, aleluia, um grande relógio, um relógio enorme, um relógio, a coisa mais linda, prateado, aleluia, Jesus Cristo, e aqueles ponteiros, aleluia, Jesus, direcionando para um horário certinho, aleluia. Naquele momento, glória a Deus, eu até conseguia discernir, decifrar, aleluia, o horário daquele, onde estava aquele ponteiro. Mas passando a esta revelação, esta visão tremenda do Espírito Santo, aleluia, eu não me lembro, aleluia, a posição do relógio, se era meia-noite, se era 1h da manhã, ou se era 6 horas.
O que eu sei, aleluia, glória a Deus, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, qualquer momento, aleluia, ele vai surgir nas nuvens com grande glória, com grande poder, e ele vai vir sim buscar arrebatar a tua igreja desta terra pecaminosa, aleluia, e ele vai levar os teus santos, os teus escolhidos, aleluia, para um lugar aonde que ele prometeu, aleluia, que ele foi preparar a igreja do Senhor. E ele, como é um Deus que não mente, um Deus santo, um Deus maravilhoso, ele foi preparar este lugar para o povo dele na terra, e ele já preparou, aleluia, e pode ter certeza, glória a Deus, aleluia, que Jesus, em breve, ele vai vir buscar os teus escolhidos na terra, aleluia. Então, encarecidamente, eu digo para todos vocês que estiver vendo este vídeo, aleluia, que vocês compartilhem, aleluia, este vídeo com todas as pessoas que vocês conhecem, aleluia, glória a Deus, os que não conhecem também, porque uma coisa eu sei, Jesus está às portas, igreja do Senhor, e só vai subir para o reino dos céus aqueles que estiver com as suas vestes, aleluia, lavada no sangue do Cordeiro, que estiver com as suas vidas diante do altar do Senhor Jesus Cristo. Então, igreja, eu vou declarar para vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu não estou aumentando nada. Isto aí não é coisa da minha imaginação e nem da minha cabeça. Esta revelação com esta visão foi dada, igreja do Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor. Isso eu creio e afirmo em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem em paz e continua estando com a vida de vocês na presença do Senhor Jesus Cristo, para quando acontecer este grande dia, aleluia, não pega ninguém desprevenido, não pega ninguém de surpresa, porque esta revelação o Senhor me passou para mim, para que a humanidade esteja alertada do grande dia do Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.